O que você acha, assim, desse efeito Ainda Estou Aqui, desse efeito filme-evento, né? Porque os filmes-eventos, eles são importantes em alguma medida, porque eles vão abrir essa porta, eles vão abrir essa janela de oportunidade, mas eles em si não bastam. Sim. O que você acha que precisa ser feito nesse sentido para aproveitar, inclusive, essas janelas? Eu acho que de alguma maneira, o I Chose Travês está nesse lugar ali, aproveitando de alguma maneira. Está se beneficiando desse momento. Eu acho que Ainda Estou Aqui é um caso em que ele é muito difícil de ser replicado, né? Pelo tamanho do filme, pelo alcance que teve, pelo dinheiro investido na distribuição, né? Então, é muito importante que esse tipo de filme aconteça, porque ajuda a consolidar, né? Ajuda a formar público. Mas é importante a gente ter essa compreensão que nosso cinema é múltiplo, é diverso, né? A gente tem vários tamanhos, é feito em diferentes regiões, né? Cada uma com suas especificidades. Então, Ainda Estou Aqui é um caso que não é replicável, eu acho. Assim. Ele pode ser, digamos... servir de exemplo para outros modelos próximos, mas ele não pode ser modelo único de sucesso, né? Acho que... A janela é muito mais essa oportunidade para que as pessoas saibam o que o cinema brasileiro faz, né? Porque, assim, na verdade, o brasileiro sempre gostou de filme brasileiro. Sim. Essa é a verdade. O negócio é que a gente não tinha esse espaço de exibição que Ainda Estou Aqui, pelas suas próprias condições de produção, conseguiu alcançar, né? É um filme com dinheiro... sobretudo a se considerar a produção brasileira, a comparar a produção brasileira, um filme que tem dinheiro para ser investido, para ser distribuído. E é um filme que nasce com uma narrativa forte, né? A Fernanda Montenegro, a Fernanda Torres, o Walter Salles de volta, o momento político do Brasil, a questão de anistia sendo discutida. É um filme feito para ser exportado, então é isso. A gente pensar que majoritariamente a produção brasileira não é feita para ser exportada, é para conseguir mínimo de espaço dentro do território brasileiro, né? Sim. Então, é uma oportunidade para abrir as portas para o cinema brasileiro, mas como fazer as pessoas ficarem dentro dessa sala? A porta foi aberta, como é que elas ficam? Essa é uma questão difícil, eu não tenho respostas. Mas eu acho que passa... O problema... Dizem, eu não sou um especialista em distribuição, mas existe um mínimo consenso de que o gargalo nosso está na distribuição, que a gente já resolveu relativamente a parte da produção, que a gente produz uma quantidade considerável de filmes e que esses filmes não conseguem chegar ao público. Agora, como resolver essa questão da distribuição num momento em que o cinema... disputa muito, né, com várias outras, não só com streaming, mas com várias outras coisas, vários outros tipos de lazer, né? Então, cinema não é igual era na década de 70, que o cinema era barato, né? A gente tinha salas de 1000 lugares, as salas enchiam, e hoje não, né? Hoje virou um programa caro, né? Então, não sei, é uma questão que tá a ser solucionada ainda. Mas é interessante que você traga essa visão de que, de fato, no Brasil o grande problema é a parte da distribuição, na medida em que a gente já conseguiu alcançar determinados números no que tange a produção, o número de produções feitas no Brasil. A questão é como esses filmes conseguem alcançar, de fato, esses públicos no final das contas. Só que, assim, hoje a gente vive... Por mais que a gente viva uma condição adversa no que tange essa diversidade de coisas que as pessoas podem fazer, e o cinema se torna uma atividade cara dentro desse lugar, e aí tem o streaming e outros eventos que as pessoas possam chegar, a gente vive hoje num momento que a gente pode dizer que é de crise do monopólio internacional, né? Então, no cenário pré-pandemia, a gente tinha... a Marvel dominando as salas de cinema e ocupando 80%, às vezes até 90% das salas no Brasil por esse monopólio. Só que hoje a gente vive um momento de crise desse sistema. É claro que Hollywood continua sendo dominante, hegemônica no cenário nacional, mas fato é que existe uma crise e essa crise possibilitou, inclusive, que o cinema brasileiro voltasse para a sala. A gente está num momento propício, então, assim, para que a gente possa alcançar essa sala, para que a gente possa
usufruir de política pública para que a gente mitigue o problema do monopólio e a gente alcance essa sala de cinema no final das contas? Eu acho que a gente está num momento propício, a gente tem argumentos para mostrar que o público gosta de cinema brasileiro, né? Mas ainda tem muita resistência em alguns players, vamos dizer assim, né? Então, nesse final de semana, por exemplo, eu vi lá algumas coisas relativas ao Oeste, pessoas falando por que não está na minha sala, por que não está na minha cidade, né? Só tem uma sessão aqui na minha cidade, e outras pessoas falando, Branca de Neve está com as salas vazias e mesmo assim está ocupando. Então, algumas barreiras ainda precisam ser derrubadas, né? A gente tem mais argumentos. As coisas não são assim, eu acho que de uma hora para outra, né? A gente precisa estar sempre derrubando aqui e ali. Precisa ter também uma legislação mais forte para proteger isso, né? Para impedir que um filme que as pessoas não estão nem vendo tanto ocupe 90% das salas. Essa é outra briga, junto com o stream, com a legalização do streaming, né? Que não tá, a regulamentação. A regulamentação do streaming. Né? Porque a galera tem a crença, muita gente tem a crença de que a quantidade de pessoas que vão até a sala de cinema, ela é condicionada pela demanda que esse filme provoca, né? Que não é uma verdade, né? Não é como se... É isso. A Branca de Neve ocupando sei lá quantas salas no Brasil e as salas estão vazias. Existe demanda para esse filme? Não. Na verdade, essa demanda está sendo construída pela oferta de número de salas. Claro. Então, olha só, tem 50% das salas, número aqui... né? Pra Branca de Neve. Aí a pessoa vai na sala de cinema e olha só, tá todas as salas ocupadas para esse filme, é esse filme que eu tenho que assistir, né? Sim. Então, quando a gente fala que tem poucas salas pro cinema brasileiro e a pessoa fala, não, mas é porque as pessoas não querem assistir, não tem demanda. Não tem demanda, não. Também não tem demanda para Branca de Neve. É porque não é ofertado, as pessoas não conhecem. Aí vai pegar o Oeste outra vez, por exemplo, e a pessoa, na minha cidade só tem uma sessão às 1h da tarde. Que trabalhador brasileiro tem tempo para 1h da tarde é horário de herdeiro, um filme? Né? Sim. Pois é. Mas aí você cumpre a cota de telas botando um filme 1h da tarde. Né? E aí, para solucionar isso, a gente precisa... Política pública. Política pública, uma cota de telas mais forte do que a que a gente está hoje. Né? Talvez passe por aí, passe por imposições, né? Ligadas a políticas públicas.